A mais uma aula, a mais uma videoaula. Então aí nessa nossa saga da ciência, nós estamos estudando aí o reino dos seres vivos. Já falamos sobre os vírus, né? Vimos aí aquele impasse que existe em relação à classificação dos vírus como seres vivos ou não. Vimos aí as bactérias que pertencem ao reino Monera. Falamos sobre o reino protista, formado aí pelas algas e tudo mais, sobre alguns protozoários que também causam doenças, assim como as bactérias, assim como os vírus. E na aula o reino fungi, né? Um novo reino para espécies bem antigas. Então, nesse reino, nós vamos aí ver o mesmo aspecto que foram estudados nos outros reinos. A classificação, quais são os seres vivos aí que pertencem a esse reino, se eles podem ou não causar doenças, se eles são utilizados aí para benefício da humanidade, enfim. Para sabermos essas informações, vamos estar aí bem atentos à nossa videoaula de hoje. Como é de costume, turma, como eu sempre friso em algumas videoaulas, procure um local tranquilo, sempre aí utilizando fones de ouvido, acompanhando aí a nossa videoaula com o livro de vocês e sempre com o caderno e o lápis na mão para que vocês possam anotar as dúvidas que ficarem durante a videoaula. Então, vamos dar início. Continuando aí a nossa jornada pelos reinos, vamos nos deparar agora com seres muito familiares ao nosso dia a dia. Quem nunca viu ou experimentou uma receita com cogumelos, ou mesmo esqueceu uma fatia de bolo, de pão, na embalagem e quando foi verificar, observou aí que esse alimento estava mofado. A mesma coisa acontece, turma, quando a gente deixa aí nossas roupas guardadas por muito tempo. A gente observa aí algumas manchas nessas nossas roupas, né? E algumas delas aí possuem até um cheiro bem desagradável. Tanto o saboroso cogumelo que nós vimos aí na imagem anterior, quanto os inconvenientes mofos e bolores são parentes bem próximos ao reino e pertencem ao reino que nós vamos estudar a partir de agora, o reino fungi. Os fungos já foram considerados plantas e até mesmo protistas. A partir da década de 70, no entanto, passaram a ter o seu próprio reino. E aí a gente vai ver na aula por que então que os vírus deixaram de ser classificados como plantas e por que eles deixaram de ser classificados como protistas e ganharam então o seu próprio reino, né, sua própria classificação então. Existem espécies que são importantes agentes decompositores. Isso nós também citamos lá no reino Monera quando nós estudamos as bactérias. Nós vimos aí que existem bactérias decompositoras. A mesma coisa acontece aí com os fungos. Existem fungos que são aí decompositores, que promovem a degradação da matéria orgânica de restos de animais e plantas. Desse modo, favorece o enriquecimento do solo em nutrientes que serão utilizados pelos vegetais. Por outro lado, graças a essa capacidade de decomposição, podem causar alguns prejuízos, alguns incômodos, quando se multiplicam de forma intensa em ambientes domésticos com bastante umidade, afetando roupas, paredes, móveis e até mesmo alimentos, que nós estamos aí então, turma, falando dos famosos mofos e como em todos os reinos que estudamos, os fungos podem ser bastante benéficos ou maléficos aos seres humanos. Tanto existem cogumelos comestíveis, como é o caso do champignon, por exemplo, quanto aqueles nocivos à espécie humana se forem ingeridos. Algumas espécies podem ajudar a degradar os resíduos do meio ambiente, mas também, sob determinadas condições, deteriorar nossos alimentos e utensílios. E graças a esses seres, também temos importantes benefícios no ramo da indústria alimentícia quanto da indústria farmacêutica. Como assim, Everson? Existem alimentos
ou medicamentos que tiveram aí como matéria-prima, como base ali na sua produção. Os fungos, sim, por incrível que pareça, existem sim medicamentos que são utilizados aí, que os fungos são utilizados para que eles sejam produzidos. E não se preocupa que isso vai ser citado mais adiante na nossa videoaula. E os fungos, né? Vamos as características relacionadas a eles, tá certo? Então, os fungos compreendem um reino bastante diverso que inclui organismos unicelulares e pluricelulares, ou seja, tanto teremos fungos microscópicos, que só podem ser vistos aí com a ajuda do microscópio, quanto nós teremos fungos que podem ser vistos a olho nu, que é o caso dos pluricelulares ou multicelulares. Sendo estes últimos a grande maioria dos fungos. A maioria dos fungos vão ser pluricelulares. Esses organismos são heterótrofos, ou seja, não sintetizam o próprio alimento, não produzem o próprio alimento, e devido a essa necessidade de se alimentar de matéria orgânica, os fungos podem desenvolver relações diversas com outros seres vivos, decompondo os restos de seres que já morreram, parasitando outros organismos vivos ou estabelecendo com eles relação mutualísticas, ou seja, é aquele tipo de relação onde tanto o fungo quanto o outro ser que ele se associou estarão sendo beneficiados. Então, turma, nós vimos aí que os fungos são heterótrofos, não produzem o próprio alimento. E aí, por consequência disso, eles não são mais classificados como plantas. Como nós vimos aí no início da aula, durante algum tempo eles foram considerados plantas e em outros momentos eles chegaram a ser considerados como protistas. Então, eles já vimos aí então por que eles deixaram de ser classificados como plantas. Eles não possuem clorofila, eles não produzem o seu próprio alimento. Ok? Então, essa é uma das características, uma das razões pela qual os fungos deixaram de ser considerados plantas e ganharam então o seu próprio reino. Em termos de importância econômica, os fungos são excelentes como fontes de alimento. Quanto às leveduras, que são fungos unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, podem ser utilizados na produção de pão e na fabricação de bebidas alcoólicas aí por conta de um processo chamado fermentação. Os fungos do gênero Penicillium são muito utilizados na fabricação de antibióticos. Olha só, turma, antibiótico é um medicamento. É uma substância capaz de matar as bactérias, mas também é utilizado na produção de alguns queijos, que é o ramo aí alimentício. Vamos agora ver como é que é a estrutura, a morfologia de um fungo. O que o forma, quais são as partes que formam aí o corpo de um fungo e etc. Como vimos, esse reino apresenta indivíduos unicelulares ou pluricelulares. Inicialmente, como representante unicelular mais característico, apresentamos então aí o fungo conhecido como fermento de padaria. As leveduras, categoria a qual esse fungo pertence, realizam a fermentação e por isso são muito utilizados na produção de pães, vinhos e cervejas. Além disso, pode ser fonte de proteína, sendo muitas vezes consumido em suplementos alimentares. Os fungos pluricelulares são filamentosos, ou seja, formado por um conjunto de filamentos chamado ínfa, como vocês estão vendo aqui. Essa espécie de cordinhas, elas são as ínfas. As ínfas correspondem a filamentos microscópicos que foram aí emaranhados com capacidade de crescimento constante, passíveis de serem encontrados em grande extensão no solo. É por essas estruturas que o fungo obtém o seu alimento. Quando as ínfas se emaranham, formam uma trama chamada de micelo, que é essa estrutura aqui que nós estamos observando que fica abaixo do solo. Então, nós temos as ínfas
que são esses filamentos microscópicos. Quando elas se formam em emaranhado, esse emaranhado nós chamamos de micélio. Por último, aparecem fungos com corpo de frutificação, cuja formação estrutural se dá pela compactação de várias hifas. Ela surge fora do solo, como os cogumelos e a orelha de pau. Aquela parte do cogumelo que se assemelha com um guarda-chuva é justamente o seu corpo de frutificação. Em cada espécie, o corpo de frutificação tem um aspecto diferenciado, e isso nos permite distinguir exemplares mais diversos, desde aqueles com importância econômica até os que são perigosos aos seres humanos. O corpo de frutificação é importante na reprodução desses fungos, pois é a partir dele que são liberadas as células reprodutoras chamadas de esporos. Então, turma, tá aqui, ó. Aqui abaixo do solo nós temos o micélio, e aqui, ó, fora do solo, acima do solo, nós temos aqui a estrutura reprodutora, né, o corpo de frutificação, e é aqui onde os esporos são liberados. Nutrição, né? Já vimos aí que trófos, eles não produzem o próprio alimento. Então vamos ver então agora de que forma que o fungo, né, se nutre. Como é que ele consegue se nutrir? Então, como eu acabei de falar, os fungos são seres heterótrofos e usam uma grande variedade de fonte de alimento. Desde a matéria orgânica de cadáveres, de animais e plantas, no caso dos decompositores, até organismos vivos. A relação com os organismos vivos podem ser tanto mutualística, ou seja, os dois se beneficiam, quanto parasitária, ou seja, nesse último caso, quando o fungo invade e ataca o organismo vivo, pode ocorrer aí a incidência de certas doenças. Mas como é que se dá então a alimentação do fungo? Como ele consegue ingerir esse alimento? Na verdade, o fungo ele não é capaz, ele não realiza a ingestão do alimento. Então, o que é que ele faz? Ele digere esse alimento fora do seu organismo. Aquela estrutura que nós vimos anteriormente, o micélio, ele produz aí substâncias denominadas enzimas digestivas, que são capazes de digerir o alimento que servirá de fonte de energia para esse fungo. Após essa digestão realizada externamente, o fungo absorve os nutrientes resultantes desse. Existe aí tanto a reprodução assexuada como a reprodução sexuada. Então, turma, nesses termos aí vocês já estão aí bastante habituados a ouvi-los, desde lá as bactérias. Então, nós vemos aí que existe a forma assexuada e sexuada. Com os fungos não é diferente. Temos aí a reprodução assexuada, que é uma forma de reprodução mais simples, ocorre nos fungos unicelulares, como nas leveduras. Então, nesse caso aí, ocorre o que nós chamamos de brotamento, que também pode ser chamado de gemulação ou gemiparidade. Nesse processo, a partir de um fungo unicelular, surge uma nova célula, ou seja, um broto ou gêmula, que normalmente se separa, dando origem a um novo indivíduo. Nos fungos multicelulares, produzem-se por meio de fragmentação. O micélio, que é aquele conjunto de hifas, se fraciona, ou seja, se parte em pedaços menores, e cada um desses pedaços vai dar origem a um novo fungo. Na reprodução sexuada, para vocês entenderem melhor o esquema, observem aqui a imagem, certo? Que eu coloquei aí como auxílio. Então, nesse tipo de reprodução, os fungos apresentam hifas diferenciadas, que aqui, para facilitar, eu coloquei com o sinal positivo e negativo. Com isso, as hifas do tipo positivo se unem às do tipo negativo, provocando a união dos núcleos de ambas as células. Esse processo dá origem às células reprodutoras, chamada de zigoto, como nós estamos vendo aqui, e esse zigoto dará aí origem a novos fungos. Então, a gente já aprendeu que na reprodução sexuada ocorre aí troca de material genético. E aí, turma,
Doenças que são causadas por fungos, como nós vimos, existem fungos também que são parasitas, que causam doenças. Eles acabam prejudicando os seres no qual eles se aderem. Os fungos são capazes de invadir e colonizar o corpo de um organismo vivo, produzindo assim alimento para sua sobrevivência. O problema está quando os fungos parasitas começam a se multiplicar e a lançar substâncias nocivas à saúde do organismo hospedeiro, tornando a relação desarmônica. As enfermidades causadas por fungos recebem a denominação de micoses, entre as quais nós podemos mencionar a caspa, o pé de atleta, que é mais conhecido como frieira, o sapinho e dentre outras doenças. Algumas vezes os fungos são oportunistas, aproveitam a fragilidade do nosso organismo quando estamos aí com a nossa imunidade baixa e com outras doenças acabam debilitando ainda mais a nossa saúde. E aí, turma, no livro de vocês vão poder aí ter um detalhe melhor, né, dessas micoses, dessas doenças que são causadas. Dando aí continuidade à nossa videoaula, nós vamos ver agora algumas curiosidades sobre os fungos. Uma delas, turma, é que os fungos eles são capazes de limpar solos poluídos. Olha só, os fungos responsáveis pelo apodrecimento da madeira têm a capacidade de quebrar e digerir moléculas da lignina, que é uma substância que reveste as células dos vegetais. Seu alimento básico. Assim, espalhado sobre os solos contaminados por lixo químico, sente-se totalmente em casa. A estrutura molecular de muitos agrotóxicos, como DDT e o pó da China, e de resíduos industriais, como os das siderúrgicas, é bastante parecida com a da lignina, afirma a bióloga Vera, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Os fungos mais usados para esse tipo de limpeza ecológica são das espécies, aí vem aí o trava-língua, né? Phanerochaete schirsosporium. O mecanismo de alimento do reino dos fungos é diferente do de animais, que realizam ingestão, e de vegetais que realizam a fotossíntese. Eles começam sua refeição despejando enzimas sobre o alimento, como nós já vimos aí no momento anterior da nossa aula. Essas enzimas são substâncias que aceleram as reações químicas, fazendo que, nesse caso, as moléculas das substâncias tóxicas se quebrem em moléculas menores, como açúcares, que serão absorvidos pelo fungo, e gás carbônico, que serão aí liberados pelo ar. Então, que coisa interessante em relação aos fungos, né, turma? Eles conseguem aí limpar o solo, eles quebram aí algumas substâncias tóxicas em partículas menores, e essas partículas menores acabam sendo absorvidas pelo fungo. É o seguinte, a maior criatura do planeta foi descoberta apenas em 1996, então nem faz tanto tempo assim, um fungo que cresce sob o solo da Floresta Nacional de Malheur, em Oregon, nos Estados Unidos. Esse fungo, né, olha o trava-língua novamente, Armillaria ostea, popularmente conhecido, graças a Deus que ele tem um nome popular, né, turma? Conhecido então como cogumelo do mel, nasceu do tamanho de uma partícula minúscula que era impossível de ser vista a olho nu, e foi estendendo seus filamentos, né, as ínfas, durante um período aproximado de 2.400 anos. Olha que interessante. Da superfície dá para ver apenas suas extremidades junto aos troncos das árvores. Porém, turma, debaixo da terra ele ocupa 880 hectares. Para a galerinha que gosta de futebol, isso, turma, é equivalente a 1.220 campos de futebol. Ele ainda cresce de 70 centímetros a 1,20 metros por ano, diz o engenheiro agrônomo João Lúcio de Azevedo, da Universidade de São Paulo, a USP. Antes de sua descoberta, o maior ser vivo era um outro fungo da mesma espécie, né, aí do cogumelo do mel,
que foi encontrada em 1992, e até essa época o título pertencia a uma árvore sequoia da Califórnia. Então, turma, a nossa videoaula de hoje, a atividade do livro de vocês referentes a esse nosso capítulo estão nas páginas 149, 150, 151. Da 151 vocês vão para 154 e 155. Não esqueçam também, lá na nossa agenda vai estar o link do TD que vocês também vão resolver referentes a esse nosso capítulo. Então, turma, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Fui!